falha frenos, né? Muito bom. Segundo o Plano de Mobilidade aprovado em 2015, a rede cicloviária deve cobrir 100% do território da cidade de São Paulo até 2028. Para falar sobre a atual situação da mobilidade e o que ainda precisa ser feito, eu recebo Vanderlei Torrone, que é ciclista urbano. Seja bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado pelo convite. Bom, para começar, me fala um pouquinho a tua relação, então, com a bike, quando que mudou a tua prática e agora você é um ciclista urbano? Com bicicleta eu ando desde criança, desde a minha Brandani, que eu ganhei do meu pai, mas é claro que a gente vai crescendo, estuda, começa a trabalhar, casa, tem filhos, e aí muda um pouquinho aí a visão, as necessidades, você acaba utilizando o carro, quando não, né? A maioria das pessoas acabam tomando outros rumos e deixam um pouquinho de lado a bicicleta, mas, como eu falei, em 2003, quando começou aí a crescer essa chamada massa crítica, ou critical mass, que foi um movimento que veio lá de São Francisco, do Chris Carson, onde ciclistas se reuniam toda sexta-feira do mês em um ponto da cidade e saíam andando pela cidade pedalando para mostrar que a bicicleta realmente era uma realidade. Eu comecei a pensar, junto ao meu trabalho, uma forma de agregar valor num trabalho paralelo em prol do ciclismo. Então eu fiz algumas atividades até chegar numa atividade que eu estou até hoje. E é claro que em 2003 eu acabei deixando de ter um carro próprio, porque eu moro na região central e é claro que para mim ficava inviável. E eu pensando em mais qualidade de vida, eu optei por andar de bicicleta, a pé, transporte público. E é claro que quando eu preciso eu alugo o carro. Então eu optei por usar a bicicleta faz mais ou menos uns 13 a 14 anos, todos os dias. E daí como que é a sua vida com a bicicleta, né? Mudou muita coisa? A questão do trânsito, transporte público, né? Você acha que também a questão do meio ambiente, tudo isso cooperou? Olha, a primeira coisa que eu pensei foi em qualidade de vida. Então eu pensei em como eu poderia melhorar a minha vida. Então, com a bicicleta, é claro que fora o deslocamento, eu tive um grande ganho de qualidade de vida no sentido psicológico. Hoje em dia eu tenho assim, não tenho problema de saúde. É claro que cada pessoa tem um biotipo, mas eu optei em andar com a bicicleta porque eu sentia a necessidade de melhorar o meu estilo de vida, de poder contribuir de alguma forma com a nossa sociedade. Então, é claro que reciclando material, deixando de jogar lixo na rua, essas situações básicas do dia a dia. Eu optei em andar de bicicleta para melhorar a minha qualidade de vida. Esse foi o fator principal para mim. Você acha que isso também tem mudado a cabeça das pessoas? Porque tem muita gente andando de bike por aí, né? Eu acho que todo mundo que anda de bicicleta, para mim, já é um ativista, porque está lá nas ruas vulnerável, né? Porque, querendo ou não, a gente, onde não tem ciclovia, você compartilha o trânsito, e a gente sabe que o trânsito é um pouco perigoso, né? No sentido de os veículos em relação à bicicleta. Então, a gente que anda na rua está lá contribuindo para essa mobilidade urbana e contribuindo para a nossa sociedade como um todo, né? Vamos falar um pouquinho de números. Quantas pessoas andam de bike hoje na cidade de São Paulo? Olha, esses números já vêm crescendo há um bom tempo. É claro que as bicicletas compartilhadas, os patinetes, as ciclovias contribuem bastante. Isso já é sabido, já se fala bastante. E a gente sabe que o contador do Itaú, ele é o maior registro que a gente tem, assim, fora a pesquisa origem e destino, fora algumas contagens que Ciclocidade faz, entre outras ONGs costumam fazer pesquisa para ver aí a quantidade de ciclistas em determinados trechos. Eu que ando pela cidade, eu vejo, ou eu via pelo menos até um certo tempo, que tinha alguns contadores na ciclovia. Sim, verdade. Porque a gente sabe que tem um contador do Paraíso e tem um contador da Faria Lima, tem dois inclusive. E aí a gente sabe que em alguns pontos da cidade, acho que a CET tinha colocado um contador temporário para poder mensurar. Olha, o último registro que eu vi, na Faria Lima, tinha dado 9 mil ciclistas por dia. Nossa, muita gente, né? Realmente, eu acho que a Faria Lima, o eixo Faria Lima e Paulista, são os maiores indicadores do crescimento de ciclistas no dia a dia.
E o bacana é que com as bicicletas compartilhadas, né, não ficou só restrito a utilização, né, da bike, não ficou restrita a quem já costuma ou que sai de casa já de bicicleta, mas às vezes vai um certo percurso de condução, daí depois já pega, já faz um pouco de exercício também, sai um pouco do trânsito, né, principalmente ali na Faria Lima. Isso ajudou? Você acha que ajudou? E também as ciclovias e ciclofaixas, você acha que fez com que as pessoas se sentissem um pouco mais seguras para andar de bike na cidade? Eu acho que tudo faz parte, mas eu acho que o grande divisor de águas foi a ciclofaixa de lazer. Por quê? O motorista, aos domingos e feriados, ele ia para a bicicleta e andava pela cidade. E aí esse mesmo ciclista, aos domingos e feriados, ele voltaria para o volante e a percepção dele da cidade, dos ciclistas, mudaria a partir daí. Então eu sempre falo que foi um divisor de águas. Tomara que ela volte a ciclovia, né? Agora, as bicicletas compartilhadas também são fundamentais para as pessoas mudarem o hábito. As ciclovias principalmente, porque a gente sabe que a bicicleta ela é um veículo conforme o Código de Trânsito e que ela tem direito de estar na via, seguindo as mesmas regras do veículo. Mas essa relação é muito frágil, porque o ciclista está muito exposto. Sim. E eu acho que a ciclovia, ela dá segurança para as pessoas. Existem inúmeros relatos de pessoas que se sentem seguros na grande maioria das ciclovias. Claro que existem algumas que são complicadas em relação às rotatórias, as vias que ela cruza, como exemplo a Consolação. Eu acho que é uma das ciclovias mais perigosas de São Paulo, mas tem muitas ciclovias, como a da Paulista, a Faria Lima, como a da Vergueiro, que dão muita segurança e que fazem com que as pessoas criem coragem de mudar o estilo de vida. Qual a diferença da ciclovia, da ciclofaixa e como que está hoje a situação delas, né? A gente sabe que um tempo teve um investimento muito grande nessas pistas, né? E agora parece que está meio parado ou até tirando, né? As ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. As ciclovias, elas são segregadas. As ciclofaixas, elas são nas vias e são separadas por um tachão e por uma pintura no piso. E as ciclorotas são compartilhadas. Eu não poderia deixar de falar que Sorocaba, pelo menos era a cidade que tinha o maior número de ciclovias do Brasil, que eram 113 quilômetros, ciclovias que não eram nas pistas, todas em canteiro ou segregadas. Então eu acho que todas são válidas. Eu acho que o primeiro passo foi dado. Como dizem aí, a forma que foi elaborado o plano cicloviário, eu participei de uma boa parte deles, aconteceram muitas audiências públicas. É claro que eu acho que tem muita coisa que pode ser melhorada, eu acho que elas têm que ser interligadas. Como exemplo, eu vou muito lá para Vila Formosa de bicicleta e quando eu chego lá na Salim Falah Maluf, ela não tem conexão. Então é um exemplo de interligação que é problemática. O caso mais emblemático é o caso que vem lá da Radial Leste. Quando chega no Tatuapé, a ciclovia acaba. Então, se você olhar, pelo menos no sentido bairro-centro, você vai ver o que tem de ciclista na pista e na calçada. Então, eu acho que, é claro que nós estamos faz uns 2 anos, pelo menos até um tempo atrás, uns 2 anos, sem ter melhoria, requalificação, reforma. E agora que o nosso prefeito, Bruno Covas, começou a fazer a repavimentação de algumas vias, e a gente até participou recentemente de 10 audiências públicas para poder discutir esse plano cicloviário. Por quê? O que está acontecendo hoje? Qual que é a discussão atual, então, na Câmara? A discussão atual, a 11ª audiência foi semana retrasada. Certo. Então, se eu não me engano, acho que foi o Ciclocidade que pediu uma audiência, e aí se elaborou um texto para questionar o prefeito, para falar sobre esse plano cicloviário, para ele mostrar realmente o que vai ser feito, quando vai ser feito, porque se fala muito, está se fazendo a reforma. Eu vejo a Vergueiro é uma que reformou, a Arthur de Azevedo é uma que está reformando agora, entre outras. Na Moca também tem uma, não lembro o nome da rua. Estão acontecendo, mas não estão acontecendo na velocidade que disseram que seria. E então, nós fomos até a Câmara de Vereadores para pedir maiores explicações sobre isso. E teve alguma resposta? Já tem algum plano para aumentar até o número de vias? Olha, já foi prometido
essa requalificação, não foi falado em remoção, agora estão falando em remanejamento, reforma, interligação e também abertura desse plano cicloviário. Essa é a maior cobrança nossa. Eu sou associado à ciclocidade, eu não me considero um cicloativista, mas me chamam de cicloativista. Eu sou uma pessoa que estou procurando defender o segmento que eu trabalho, o segmento que eu utilizo, ou as ciclovias que eu ando. Eu procuro ficar acompanhando vereadores, o prefeito, e está cobrando melhoria. Como o pessoal de ONGs que trabalha com a caminhabilidade, eles cobram muito dos prefeitos a questão das calçadas, das escadas, da faixa de pedestre. Então, eu estou trabalhando em pró de um segmento que eu atuo. Eu trabalho com mobilidade urbana e eu uso a bicicleta no dia a dia. Então, eu faço. Eu também cobro a questão semafórica, a questão de calçadas. Eu faço meu papel como cidadão, mas eu sou mais focado na questão da mobilidade urbana com a bicicleta. Você acha que agora o ciclista já começou a se entender com o motorista? Porque no comecinho principalmente das ciclofaixas, deu bastante problema, né? Eu acho que gentileza gera gentileza. Né? Essa frase já é clichê, entre muitas outras. Mas eu sempre procuro... É difícil, tem hora que é difícil. Né? Tanto para o motorista como para o ciclista. Porque imprudência existe de todos os lados. Sim. Né? Eu sou o primeiro a confessar que tem ciclista na contramão, ciclista na calçada, pedestre na ciclovia, pedestre fora da faixa de pedestre ou passando no sinal vermelho. Então, eu acho que gentileza gera gentileza. Então, eu procuro sempre andar em harmonia com o trânsito, nunca me meti em confusão. Quando tem algum motorista que para do lado da ciclovia para desembarque de passageiro, eu paro e agradeço, às vezes até bato palma para o motorista. É claro que existem outras situações. Hoje mesmo, agora vindo para cá, umas 2 ou 3 situações de carro em cima da ciclovia. Eu cobro, falo, ela é ciclovia, mais respeito. É claro que tem alguns amigos que têm uma abordagem mais interessante, que ele para e fala com o motorista, olha, tem um CT ali atrás e a multa é quase R$500, hein? Se eu fosse você, eu saía daqui. Essa é a psicologia mais eficaz, porque na hora o motorista vai embora. A gente tenta de uma maneira mais educada, mais gentil, avisar o motorista que ele não pode parar na calçada, não pode parar na ciclovia, e se ele parar ao lado, a gente também respeita e agradece. Por isso que eu falei que gentileza gera gentileza, que se eu agradecer ou se eu estimulo o motorista a praticar a gentileza com o próximo, né? Vamos falar um pouquinho das regras. Bike, pode ir na calçada? Não, bike não pode ir na calçada. Bike só pode mediante autorização da autoridade competente. É claro que tem ciclovias que compartilham, mas faz parte também do Código de Trânsito. Então é proibido. Só empurrando, né? E o que fazer então se não tem nem ciclovia, ciclofaixa? Vai na rua mesmo? Compartilhando, né? A gente costuma dizer que você pode andar pelos bordos, direito ou esquerdo. É claro que o bordo esquerdo é a pista de rolamento de maior velocidade. Então, eu sempre ando no direito. O meu retrovisor na bicicleta é do lado esquerdo. Eu tenho acessórios de segurança, como capacete refletivo. Eu uso também, apesar de ser recomendado, mas eu utilizo. Então, eu uso acessórios que me fazem ser visto pelo motorista. E eu também costumo, na medida do possível, antecipar a minha manobra, seja entrando para a direita, para a esquerda ou parando. Eu uso retrovisor. Eu acho fundamental. Eu até brinco que retrovisor, paralama e descanso é uma relação de amor e ódio. Ou o ciclista adora ou ele odeia. Eu adoro porque o descanso, a bicicleta fica parada sem encostar no muro, o paralama eu posso andar em dia de chuva e o retrovisor eu vejo tudo que está acontecendo atrás de mim. Então se eu vejo que tem algum caminhão, algum carro chegando bruscamente, eu já procuro pensar no que eu vou fazer, né? Então eu antecipo alguma situação ruim. E no caso do pedestre, como que é essa relação? A ciclovia pode fazer caminhada? Como que é? Olha, eu não sou um expert em caminhabilidade, né? O termo dos meus amigos. Mas eu acredito que a relação tem que ser boa. Por quê? Na pirâmide, o pedestre é a primeira pessoa, né? Aquela famosa pirâmide, está lá o pedestre, o ciclista, o motociclista e assim por diante. Então eu acho que, eu sempre aviso, né? Até brinco, ô pedestre, que vontade de andar de bicicleta, hein? Caminhando aqui na ciclovia. A gente às vezes fica um pouquinho assim preocupado com algumas atitudes, tanto de ciclista como de pedestre. Mas a gente procura orientar, respeitar e na medida do possível passa longe do pedestre.
dá uma buzinadinha, fala bike, quando não tem buzina, para evitar algum tipo de problema. Eu tenho quase certeza que não é permitido. Eu sei que só pode andar patinete, bicicleta, e se eu não me engano, na última gestão, foi validado os carroceiros, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Pedestre, eu acho que não pode andar na ciclovia. Não há uma sinalização, né? Por exemplo, para o pedestre. Que Olha, não pode ali, ou que é perigoso, ou fique atento. É difícil ver uma sinalização. Olha, eu acho que prevalece o bom senso, né? Até porque o pedestre é a parte mais frágil da cidade, né? Sim. As cidades são para as pessoas. Aham. Então a gente respeita, orienta, tem a calçada, às vezes você vê o pedestre andando na ciclovia, como um grande exemplo, a Rua Boa Vista, mas a gente considera que a Rua Boa Vista tem uma calçada complicada, né? Então eu respeito e eu sempre, como é uma via bidirecional, não tem problema, eu passo na minha mão e o pedestre sempre vem na contramão. Agora, eu acho que deveria ter uma campanha de educação. Recentemente eu vi agora na Faria Lima uma campanha de educação com umas plaquinhas de uma empresa de seguros, orientando os ciclistas em relação aos bons modos, ao semáforo, ao capacete. Eu acho interessante, eu acho que falta uma campanha. Eu acho que tanto a prefeitura como o governo do estado de São Paulo, se caber a eles, fazer alguma campanha com algum parceiro, né? Porque tem tantas empresas interessadas em poder participar dessa jornada. Então eu acho que falta bastante educação e campanhas educativas para todo mundo, tá? Sim, para os dois, né? Bom, e andar na contramão? Pode? Olha, não pode. É claro que atire a primeira pedra que nunca pecou, né? Mas eu nunca coloco em risco o pedestre, eu nunca me colocaria em risco numa via perigosa, eu prefiro empurrar pela calçada. E eu vejo que alguns ciclistas, como exemplo, a Celso Garcia. Eu vou muito para a Vila Formosa de bicicleta, ou eu uso a parte de cima, ou eu vou pela própria Celso Garcia. Certo. Então eu vejo muito ciclista na contramão. E eles acham, tem aquela falsa sensação de segurança, que ele acha que o motorista, enxergando ele, é mais difícil ele sofrer algum acidente. Mas é aí que ele se engana, né? Porque se o carro está fazendo a conversão ou saindo da garagem, ele vai olhar para que lado, né? Para o lado oposto. Sim. Então é muito perigoso. Vamos falar um pouquinho de segurança, mas dos equipamentos. O que não pode faltar? Todo ciclista precisa ter. Olha, o que todo ciclista tem que ter, primeiramente, é os acessórios obrigatórios, que é o refletivo, a campainha, né? Agora teve uma pequena mudança nessa exigência, que eu não sei te precisar agora, mas eu acredito que o retrovisor tenha saído, não é mais exigido. Certo. Pode ser recomendado, eu não tenho certeza. Como o capacete também não é obrigatório, ele é recomendado. Mas eu acho que tudo é bom, tudo que tiver relação com a segurança é importante. Um colete refletivo, um capacete refletivo, uma luva, uma luz, eu acho que tudo é válido quando se fala da sua vida, né, da sua segurança. Como todos os acessórios de segurança, eu acho que a pessoa tem que andar com os refletivos noturnos, com luzes, com capacete, com luva, porque se você sofrer uma queda, você espalma com a luva e você protege a mão. O capacete, como eu já falei, não é obrigatório, mas eu já sofri queda. Eu tenho inúmeros relatos de amigos. A própria Renata Falzoni já relatou de uma queda que ela sofreu, que o capacete ajudou a amortecer. Imagina se você cai com uma bicicleta e bate na guia, né? Eu imagino que o capacete, por mais que ele não tenha uma análise de metro, a grande maioria dos modelos não tem. Eu acredito só uma marca que deve ter um trabalho forte em relação à segurança, ou algumas marcas que eu não tenho conhecimento, mas as grandes marcas internacionais devem trabalhar porque tem exigências em outros países, né? Aqui no Brasil ainda não existe exigência, mas eu acho que, por mais que o capacete não tenha essa validação, eu acho que ele é importante. O que você acredita que precise mudar ainda para que andar de bike pela cidade seja mais seguro, tanto na questão dos acidentes, o contato com pessoas, né, os pedestres, os carros, questão de assalto? O que você acha que precisa acontecer ainda para a pessoa ficar tranquila e falar, não, eu tenho coragem agora de começar a pedalar? Olha, eu acho que as ciclovias estão aí, as ciclofaixas, as ciclorotas, elas estão aí para poder, vamos dizer, legitimar o ciclista nas cidades. Primeiramente tem que ter educação,
bom senso das pessoas, elas têm que se preocupar com o próximo, elas têm que observar a legislação. As pessoas falam muito em direitos, mas falam pouco em deveres. Sim. Né? Então eu acho que as pessoas têm que ter um bom senso de um compartilhamento, uma convivência. Isso eu acho que é a base fundamental para as pessoas terem mais segurança. É claro que existem partes da cidade que o ciclista é proibido, como exemplo, as marginais e a 23 de maio. Algumas vias, elas não são proibidas, mas não são tão seguras. Então, as vias que têm umas faixas de rolamento de maior velocidade, eu não indicaria para as pessoas andarem. Peguem as paralelas. Se você observar, esse planejamento de ciclovias, ciclorotas, eles foram feitos com base em vias com trânsito mais tranquilo, com a velocidade menor, que é muito mais seguro para o ciclista. Com relação à segurança de roubos, é um grande problema, né? Ontem mesmo eu estava visitando um cliente meu, que eu faço uma consultoria, e lá tem muito roubo de bicicleta com cadeado. Mesmo os ladrões vão com aquelas travas, aqueles alicatões e cortam. Então esse é um grande problema, né? Existem soluções e elas custam. Agora, existem boas travas de segurança. É claro que você tem que planejar onde você vai deixar a bicicleta. Hoje em dia a gente sai com a bicicleta e sabe que a consciência do trânsito em aceitar a bicicleta já é cada vez maior. Sim. O ciclista realmente, se você vier aqui na Zona Sul, você vai ver que a quantidade de ciclista é muito grande. Então, aqui em São Paulo tem um respeito maior. Eu sei porque eu ando em outras cidades. Então a gente sabe que o respeito aqui é maior. Mas é muito bom, é importante você evitar lugares perigosos, você, infelizmente, pensar onde você vai deixar a bicicleta. Se você for deixar numa via pública, deixar no lugar onde tem bastante circulação de pessoas, onde ela fica à vista, e você usar um bom cadeado. E hoje tem também a alternativa dos bicicletários, né? Alguns bicicletários você tem que ter cadastro, como exemplo da CPTM, o metrô também tem, mas existem muitos shopping centers que recebem bicicleta, existem muitas empresas que recebem bicicleta, o mobiliário urbano está maior hoje em dia, então os cadeados estão melhores, então tem bastante, precisa de mais, é claro que precisa, é óbvio que a gente tem um crescimento muito grande de ciclistas e obviamente a demanda cresce também, estacionamento, ciclovias, comércio que receba bem o ciclista. Então a gente sabe que quanto mais cresce o volume de ciclistas, aumenta a demanda. Existem muitas empresas, se você olhar o eixo da Faria Lima, quase todos os prédios, se eu não dizer todos os prédios, eles têm bicicletários para receber os ciclistas. Eu posso falar uma série de prédios aí que você pode parar a bicicleta. Então existe uma estrutura muito grande hoje, de muitas empresas, do comércio, mas é claro que precisa mais. Os centros, eles têm mais estrutura, né, para bicicleta, um pouco mais de segurança. Mas tem muita gente na periferia que usa a bicicleta, que ali é o principal meio de transporte, né? Eu queria que você falasse um pouco, então, também da periferia, né? Como que as pessoas conseguem lidar com essa questão? Tem alternativas? Ainda falta investimento? A gente vê que algumas avenidas mais movimentadas têm a ciclovia, de repente ela acaba e é quando começa a periferia mesmo, a pessoa tem que se virar, né? Infelizmente as políticas públicas nesse sentido, elas são fortes aqui na região, na Zona Sul, no centro, e quando você sai para a periferia, elas não são tão evidentes como aqui. Eu participo de audiência pública, eu acompanho aí parte do movimento que fala sobre estruturas, bicicletas, segurança, educação, e eu vejo que existe uma demanda muito forte, uma necessidade muito grande de maiores investimentos na periferia. A gente sabe que na periferia é onde tem o maior público que utiliza a bicicleta. Tirando agora aqui a Zona Sul, que está crescendo bastante, dadas as ciclovias, as bicicletas de compartilhamento, patinetes, cresceu bastante. Mas a gente sabe que na Zona Leste tem um bairro, que me falhou, não me lembro agora qual é o nome do bairro, mas onde tem o maior índice de ciclistas. Vamos colocar como exemplo o bicicletário de Mauá. É o maior bicicletário do Brasil,
em número de ciclistas. Tem mais de 4.000 vagas. Nossa. Então você imagina o tamanho da demanda fora da cidade de São Paulo para o ciclista. E infelizmente é uma região de São Paulo onde a gente sabe que você está aqui no São Paulo, no centro, na Zona Sul, e o respeito é maior. Quanto mais você vai saindo, você vai sentindo a necessidade de políticas públicas e você também percebe que o respeito também diminui um pouco, né? As pessoas... eu ando por toda a cidade de São Paulo de bicicleta e eu sinto, né? Eu vou muito para a Zona Leste, eu tenho um trabalho lá na Vila Formosa e eu pego esse caminho para lá. Apesar que a Vila Formosa ainda não é o ponto mais indicado para se falar sobre isso. Mas quanto mais você sai de São Paulo e vai para a periferia, você sente a necessidade de políticas públicas, de educação e de estrutura, né, de forma geral. A CPTM, ela tem bicicletário em quase todas as estações, mas é claro que eles estão aquém. Se você for um dia, vocês forem acompanhar o número de usuários em estações de trem, você vai ver que tem muita estação que ele já está lotado e o gradil em volta, em torno, está lotado de bicicleta. Bom, a gente está chegando então no finalzinho do nosso programa. Eu queria que você desse então dicas para quem sentiu aí com vontade de, vou parar de andar de carro, vou parar de andar de ônibus, eu quero ir para bike. O que faz? A primeira dica o maior problema é a atitude, né? Eu sei que eu, como experiência viva, né? Quando eu parei de usar carro e comecei a trabalhar de bicicleta, eu posso dizer que o preconceito ainda é grande, né? A gente sabe que a sociedade ela tem um pouco de preconceito, às vezes até a própria família, e as pessoas ficam preocupadas com a sua segurança, porque sabem que a gente tem um trânsito perigoso. Mas o importante é assim, eu quando comecei a ir de bicicleta para o trabalho, eu fui aos sábados, né, que é mais tranquilo. Às vezes eu simulei de domingo para ver o caminho e comecei a ir uma vez por semana, 2, 3. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu roteiro, tem a sua dificuldade. Então, isso não serve para todo mundo. Mas eu acho que a atitude inicial, aquela saída, né, de eu começar a usar a bicicleta, eu acho que é o momento mais importante. E eu acho que cada vez está mais fácil fazer isso. Antigamente era mais difícil, né? Mas eu acho que a pessoa pensar em qualidade de vida e o importante é que quando você começa a usar a bicicleta, você começa a sentir os efeitos, né? Você consegue observar mais a arquitetura, aquelas frases que já são clichês, né? Você sente os cheiros, você começa a perceber a arquitetura, de repente você descobre aquele comércio que você não tinha percebido ele, porque de carro você passa muito rápido, de moto você pode passar muito rápido, e de bicicleta você tem aquele contato, você está exposto. Então eu acho que a primeira coisa é dar o passo inicial, usar a bicicleta, depois você começa a sentir os efeitos, a qualidade de vida, você começa a perceber a cidade, começa a conversar com as pessoas, e aí você só vai sentindo benefícios. Eu acho que isso é o mais importante. Tá ok. Muito obrigada, então, pelas suas dicas e por compartilhar com a gente. Eu que agradeço. Obrigado a você, obrigado a todos. Ok. Bom, o programa Em Discussão Especial fica por aqui e você pode assistir esse programa novamente no canal da Rede Alesp no YouTube. Segue a gente lá. Tchau, tchau.